Sabe aquela guerra que era para durar só algumas horas? Então, ela se transformou numa catástrofe estratégica, uma promessa de vitória, assim, esmagadora, que vira um verdadeiro pesadelo, com equipamentos destruídos, estoques de munição indo pro ralo e, no fim, uma humilhação global. Vamos entender direitinho como isso aconteceu. Para começar, o caça mais avançado da história, o F-35, aquele que era para ser, supostamente, indetectável por qualquer radar no planeta, pois é, foi atingido pelo Irã. A era da tal invisibilidade na guerra aérea, pelo visto, chegou ao fim. E não para por aí, não. O porta-aviões mais caro que já construíram, o USS Gerald Ford, o monstro de 13 bilhões de dólares, está fora de combate. E a desculpa oficial? Um incêndio na lavanderia. Isso mesmo que se ouviu, na lavanderia. Então, nesta análise, a gente vai desvendar como essa guerra que foi vendida como fácil simplesmente desmoronou. A gente vai passar pela tecnologia que falhou, pela matemática brutal do combate moderno, pela crise de produção que, olha, ninguém viu chegando, pela confusão entre as declarações de vitória e a realidade nua e crua, e, por fim, as opções aterrorizantes que sobraram na mesa. Vamos lá, primeira parte. Tecnologia invencível. A guerra moderna está colocando à prova todos aqueles mitos de superioridade tecnológica, sabe? E os Estados Unidos estão aprendendo, do jeito mais difícil, que equipamentos de bilhões de dólares não são infalíveis. Vamos detalhar esse desastre. Primeiro, o F-35. No dia 19 de março, um deles foi atingido e teve que fazer um pouso de emergência. Foi a primeira vez na história que um caça de quinta geração foi derrubado. Depois, o USS Gerald Ford, que teve que ser retirado da zona de guerra para conserto. E, para fechar o pacote, um avião E-3 AWAC, que é tipo o cérebro da guerra aérea, foi destruído no chão. Os Estados Unidos têm pouquíssimos desses e não conseguem construir outro antes de 2030. Mas como eles conseguiram fazer isso? O Irã usou um sistema de defesa com sensores infravermelhos passivos. Diferente de um radar, esse sistema não emite nenhum sinal para detectar o alvo. O que isso quer dizer? Que o piloto do F-35 não tinha a menor ideia de que estava sendo rastreado. Até ser tarde demais. Agora vamos para a segunda parte para ver como a matemática entra nessa história. Essa guerra está revelando uma verdade bem inconveniente. A força bruta custa caro. E esse preço pode ser simplesmente insustentável. A conta é brutalmente simples. Um drone iraniano custa, no máximo, uns 50 mil dólares. Agora, um míssil Patriot, usado para derrubar esse drone, custa 4 milhões de dólares. 4 milhões. O Irã pode lançar centenas de drones por uma fração minúscula do custo que os Estados Unidos gastam para se defender. É uma guerra de desgaste econômico que o Ocidente não tem como vencer. Essa é a essência da guerra assimétrica moderna. A vantagem econômica hoje é de quem se defende. Usar armas caríssimas para atacar defesas baratas é uma estratégia que leva direto para a falência. E esse problema financeiro todo nos leva direto para a nossa terceira sessão, uma crise industrial que aparentemente ninguém lá no Pentágono parecia prever. A capacidade de lutar uma guerra não depende só de quantas armas se tem, mas de quão rápido se consegue produzi-las. Antes de tudo isso começar, os Estados Unidos tinham em estoque mais ou menos uns 4.000 mísseis Tomahawks, que é a principal arma de ataque deles. Parece muito, não é? Só que em apenas 30 dias, eles queimaram mais de 850 mísseis. Isso é mais de 20% de todo o arsenal, consumido em um único mês de combate. E o pior, a indústria de defesa americana só consegue produzir 90 Tomahawks por ano. 90! Eles gastaram em 30 dias o equivalente a quase 10 anos de produção. É um ritmo impossível de sustentar. Mas por que a produção é tão lenta assim? A grande vulnerabilidade está na cadeia de suprimentos. Alguns componentes essenciais, tipo os ímãs para o sistema de mira, dependem de terras raras. E quem controla mais de 90% do refino desses materiais no mundo? A China. Exato. O país que os Estados Unidos consideram seu principal rival estratégico é quem fornece a matéria-prima para suas armas mais avançadas. Vamos avançar para ver como essa realidade militar e industrial bate de frente com a narrativa política. Porque enquanto a guerra se mostrava um desastre, as declarações oficiais pintavam um quadro completamente diferente. O Trump chegou a declarar vitória dezenas de vezes, falando que o Irã foi 100% destruído. Mas aí, na mesmíssima frase, ele admitiu que ainda faltava destruir os drones, os mísseis, as minas, os navios, ou seja, praticamente todo o arsenal iraniano. As contradições eram gritantes.
Primeiro, ele rejeitou com arrogância a ajuda do Reino Unido. Pouquíssimos dias depois, foi a público implorar por ajuda da China, da França, do Japão e do próprio Reino Unido, ainda chamando os aliados de covardes. Ninguém aceitou, claro, como é que se declara vitória e ao mesmo tempo se implora por ajuda, e o resultado estratégico mais devastador de todos é este. O Irã agora controla o Estreito de Hormuz, um ponto vital por onde passam 20% de todo o petróleo do mundo. Na prática, o Irã pode, agora, influenciar o preço do combustível no planeta inteiro, podendo causar uma crise energética global. E isso tudo nos leva à nossa sombria sessão final. Com a estratégia de ataques aéreos em ruínas e a diplomacia em frangalhos, as opções que sobraram para os Estados Unidos são poucas e, francamente, aterrorizantes. Uma invasão por terra parece o próximo passo lógico, certo? Mas o Irã tem 650 mil militares na ativa. É quase o dobro do Brasil. E ainda tem mais 400 mil reservistas. Mandar tropas para um terreno de desertos e montanhas contra uma força desse tamanho seria, literalmente, enviá-las para um moedor de carne. Então a escolha ficou assim. Opção 1. Se retirar, aceitar a humilhação, a perda de controle sobre o petróleo mundial e um prejuízo estratégico que vai durar para sempre. Ou, opção 2. Escalar o conflito para uma invasão por terra, que especialistas já alertam que seria mais catastrófica que a Guerra do Vietnã, com o risco de arrastar o mundo inteiro para essa briga. Ambas as opções são um desastre. E isso nos deixa com uma pergunta muito perturbadora, que define não apenas este conflito, mas talvez o futuro da ordem mundial. O que acontece quando uma superpotência, encurralada pelos próprios erros, simplesmente não consegue, não pode aceitar a derrota?